Olá pessoal, eu sou Bruno Bini, advogado e professor, e dando sequência aqui a essa série de vídeos em que eu tenho compartilhado um pouco desse meu apreço pelo estudo de nomes e sobrenomes ao longo da história, né? E numa jornada que me levou aí a resolver pular dos livros de história com a identificação desses personagens históricos e começar a gravar uma série de vídeos com os sobrenomes que nós mais encontramos e que, portanto, compõem as maiores famílias, né, do Brasil, eu chego a esse terceiro vídeo com o sobrenome que, de fato, em todas as listas que eu pesquiso, aparece ali como, junto aos dois anteriores, os três sobrenomes que nós mais encontramos no território brasileiro, né? O sobrenome a que eu me refiro é o sobrenome Oliveira, junto com Silva, que é o primeiro, Santos, que é o segundo, e Oliveira, que eu estou indicando aqui como terceiro, né? Nós temos aqueles três sobrenomes que, em geral, eu encontro nas listas, né? Como sendo os sobrenomes mais comuns de se encontrar no Brasil. No caso, a numeração, como eu disse nos vídeos anteriores, é exata de quantas pessoas detém esse sobrenome. Não é uma numeração precisa, né? Nós não temos um número extremamente confiável e definitivo, mas curioso é que todos os levantamentos que eu tenho, Oliveira é bem próximo de Santos, né? Embora Santos, em geral, surja como o segundo sobrenome mais comum no Brasil, né? Oliveira fica bem próximo, né? Santos quase 4 milhões, alguns números nem chegam a 4 milhões, mas chegam próximo disso, e Oliveira vem logo atrás ali, garantindo, portanto, aí um terceiro lugar nessa lista. Daí a minha utilização aqui como um sobrenome do meu terceiro vídeo. O curioso, muitas vezes eu já me posicionei sobre esse assunto em conversas pessoais, em grupos de amigos, né, com pessoas próximas. A grande explicação para um número frequente de nomes, ela pode variar de nome para nome, né? Nós vimos que Silva era um sobrenome muito adotado por pessoas que, libertas da escravidão, sem um sobrenome, copiavam aquele sobrenome para si, e aí o sobrenome vai se espalhando. Mas fato é também que no caso de Oliveira tem um dado complementar, para além de muitas pessoas eventualmente terem utilizado, né? Isso houve na história do nome Oliveira, do sobrenome Oliveira, e eu vou destacar nesse vídeo. Tem um primeiro aspecto que sempre chama a atenção, né? O sobrenome, como é óbvio, né? Tem uma relação com a árvore, né? Da qual frutifica a azeitona, né? Nós temos aí as oliveiras, né? Ou as alveiras, né? Num português mais arcaico, como os registros que a gente pode encontrar identificam, mas o passado do sobrenome é muito conhecido. De cara, a gente vê que é um sobrenome toponímico, né? Ou seja, é um sobrenome de designação de lugar. Ele não permanece assim ao longo de sua história, obviamente, mas ele se inicia muito atrelado às pessoas que residiam no norte de Portugal, próximo ao Paço da Oliveira, né? Ou da Olveira, no português arcaico. Paço, uma edificação, uma estrutura muito suntuosa, de grande porte, né? Muito ligado nas atividades administrativas no período posterior, ou então em áreas de nobreza, né? Então é uma grande edificação, Paço da Oliveira, né? As primeiras pessoas que utilizaram esse sobrenome para indicar um lugar de origem, lembre-se sempre disso, né? Toponímico significa de alguma forma que eu estou dizendo que eu sou o fulano da Oliveira, né? Ou do Paço da Oliveira, e aí eu faço um apoucamento linguístico, como a gente viu no Santos, né? Baía de Todos os Santos. Então eu sou do Santos, né? Para simplificar. E há registros de um primeiro Pedro, Pedro de Oliveira, né? Isso no século XIII, lá em Portugal, que teria sido um dos primeiros, ou o primeiro para muitos, a se valer dessa designação, né? Então, curioso porque lá atrás eu mencionei que houve um primeiro Pedro da Silva no Brasil, isso ali no inicinho do século XVII, né? Salvo engano, em 1612, e agora tem um outro Pedro famoso aqui também na história, né? E é uma grande coincidência, porque a série de vídeos minha anterior, né? A própria entrada nos sobrenomes, começou com a biografia de Dom Pedro I, né? Então tem Pedro para todo lado,
e mais um Pedro aí fazendo história, né? Deixo aqui então o meu cumprimento, né? Meu oi pro Pedro, meu afilhado, né? O Pedro Bini, mostrando para ele aí que o prenome dele tem história em dois sobrenomes muito comuns no Brasil, né? O primeiro Silva do Brasil identificado teria sido um Pedro, e agora o primeiro Oliveira de Portugal, isso no século XIII, bem antes do descobrimento do Brasil, né? Teria sido também um Pedro. Um pouco mais para frente na história, e ainda um pouco antes do descobrimento, né? Ali do descobrimento do Brasil, ali no final do século XV, na mesma Portugal, e essa história é uma história interessante porque eu já a ouvi de muitas pessoas, e pessoas muito cultas já haviam me contado. Quando eu ainda era bem novo, eu já ouvi essa história que o sobrenome Oliveira era um dos que se utilizou entre judeus perseguidos, por exemplo, na Península Ibérica, né? Para um ocultamento, né? Então, eu me lembro que me contaram certa vez uma história em torno do sobrenome Oliveira, e aí eu estou compartilhando uma história que me foi narrada, né? Então, verbalizada, de quando eu ainda era bem novo, de que judeus perseguidos na Península Ibérica, para se colocar por trás de um sobrenome que não designaria sua origem judia, já que eles vinham sendo perseguidos, né, naquele momento também. E também para que você pudesse estabelecer um laço, e é isso que eu ouvi dessas pessoas que me disseram isso em conversas, né? Para não se perder também, né? Então todo mundo usa a mesma designação, e aí nós somos os Oliveiras, né? Com essa proveniência. Então muitos Oliveiras, né? Têm a sua origem num acolhimento que esse sobrenome deu a judeus que eram perseguidos ali na Península Ibérica, né? Quando a gente atravessa o Atlântico e chega aqui no Brasil, a gente também encontra, né, algumas situações curiosas com o sobrenome Oliveira. Ele vem para o Brasil ainda carregado, ainda revestido ali de uma certa exclusividade, ainda havia um número muito limitado de pessoas, né, utilizando, mas já se registram os primeiros Oliveiras, né, tanto no nascedouro mesmo de uma das regiões mais ricas do Brasil, que é ali a então Capitania de São Vicente, né, da qual eu falei também num vídeo anterior, quando mencionei a cidade de Santos, né, falando do José Bonifácio de Andrade Silva, no caso da família Silva, falando de Santos, o nome da cidade de Santos, né, com a fundação ali do primeiro ou segundo hospital, depende aí de se entender que é o de Olinda ou o de Santos, né, na Santa Casa de Misericórdia, de Todos os Santos, o nome todo daquilo que viria depois a se chamar simplesmente Santos. E agora eu estou de volta de novo aí à capitania de São Vicente, né? Uma das capitanias que mais prosperou no período de capitanias hereditárias do Brasil, e ali já se encontra um primeiro Oliveira, né? Nos registros já havia um primeiro Oliveira ali, até de origem nobre, se eu não estiver enganado. E o nome, então, ali depois começou a se popularizar, né? Em Portugal, por conta do Paço da Oliveira, ele já se popularizava porque, sendo um sobrenome toponímico, as pessoas no entorno iam aderindo para fazer uma referência geográfica do local de onde elas vinham, né? E aqui no Brasil a gente teve esse primeiro Oliveira ali, não sei se é exato dizer que é o primeiro Oliveira, mas um Oliveira já de destaque, no inicinho ali da criação do Brasil, ainda no período de capitanias hereditárias, né? Dando um salto um pouco maior no tempo, chegando ao Recife ali durante o período da ocupação holandesa, foi muito curioso identificar que ali tem um traçado, e aí há um resgate aí da origem de alguns oliveiras no ocultamento de judeus dos seus sobrenomes para utilizarem o sobrenome Oliveira, extremamente português então na época, justamente para fugir da perseguição, e não por uma coincidência, eu acredito, né, judeus que aportaram ali no Recife durante o período em que a Holanda esteve ali, né, uma situação, um momento muito curioso da história brasileira, porque nós estudamos que os holandeses foram depois expulsos daqui, e é muito curioso ver o traçado, porque eles vão para o norte, né, eles sobem, por assim dizer, o Oceano Atlântico e vão aportar em Manhattan, né? Alguns deles, portanto, tendo uma ligação direta com a origem da cidade de Nova York. Isso fica para uma outra oportunidade, tem um livro recém-lançado muito interessante sobre essa expulsão dos holandeses e a posterior com muitos judeus, né? Acho que Nova York é a cidade onde há mais judeus depois
de algumas, em número, né, absoluto, depois, se eu não estiver enganado, depois de cidades de Israel, salvo engano é Tel Aviv, que é a cidade onde há mais judeus, depois você vai encontrar em Nova York, e isso remonta lá, portanto, a séculos atrás, né, 4 séculos atrás, mais ou menos, e aí você tinha ali na comunidade judaica identificada no Recife, registros apontando a existência de um Oliveira, né, então assim, alguma ligação com o sobrenome de pessoas de origem judaica já havia ali para o Oliveira, né? É óbvio que não dá para afirmar categoricamente que se fecha dessa forma, porque desde o século XIII há registros de oliveiras em Portugal, mas essa informação que eu recebi quando era bem novo de uma ligação muito grande entre o sobrenome Oliveira e os judeus, né, é bem forte e se confirma quando a gente vê esse registro a que eu estou me referindo. Por volta do século XVI, XVII, havia um bom número de famílias oliveiras já registradas na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí, à medida em que o sobrenome foi trazido de um grau mais elitista no início, né? Eram famílias mais nobres e passou a ser replicado pelas pessoas, ele foi se espalhando e a semelhança do que aconteceu com o Silva, os Santos, para seguir a ordem que eu estou adotando aqui, e outros sobrenomes que ainda vão vir, que também são comuns e também têm seus milhões ou depois os milhares de representantes no Brasil, Oliveira se espalhou pelo Brasil, né? Então é isso que eu tinha para falar um pouquinho, né? Como eu disse, eu acho que eu não trago grandes novidades, mas eu pelo menos cumpro 2 objetivos, né? Eu compartilho um pouco dessa curiosidade que tenho pelo assunto e ao mesmo tempo presto minha homenagem para as grandes famílias, né, que nós temos girando em torno, com indivíduos que giram em torno desses sobrenomes que eu tenho tratado aqui. Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, meu abraço e um abraço especial, obviamente, como todo vídeo, né, especificamente aqui um especial para todos os Oliveiras, né, dessa terceira grande família. Aliás, um último detalhe curioso, embora seja o terceiro sobrenome mais comum no Brasil, eu encontrei indicativos de que ele não seria o terceiro de Portugal. Salvo engano, ele seria o sexto, quinto ou sexto sobrenome mais comum em Portugal. Então aí já tem um deslocamento daquilo que a gente viu nos outros 2 sobrenomes que eu tratei, Silva e Santos, nos vídeos anteriores, né? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos, um abraço especial aos Oliveiras e até a nossa próxima família, o nosso próximo vídeo.